Começar? Uhum. 8:05. Pessoal, sejam bem-vindos ao 26ª edição do Análise. Antes da gente começar, quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer a presença da Rossana, do Alaê, do Inácio, que aceitaram o nosso convite, e vou passar a palavra para a Rossana para coordenar para a gente. Pois é, para mim está sendo assim uma grande emoção estar aqui, né? Com esse filme maravilhoso, com essas duas pessoas. O Painho eu já conheço, ele me apoia, né? Nos meus conhecimentos sobre Freud, né? Estou podendo conhecer o Alê e eu resolvi buscar dentro da minha experiência clínica com criança para saber o que o Emicida escreveu para crianças. Ele é fantástico, seja dentro do filme que a gente viu e como é que eu vou dizer assim, da sensibilidade que ele tem para poder falar das coisas de uma maneira muito simples, né? Então, ele trouxe, né, eu vou trazer para vocês a biografia dele escrita num livro de criança. Deixa eu só me organizar aqui com os meus papéis, porque eu não consegui anotar tudo. Mas eu vou ler para vocês de um livrinho dele que chama E Foi Assim que Eu e a Escuridão Ficamos Amigas. Então, ele nasceu, né? Leandro Roque de Oliveira, nasceu em uma casinha bem pobrezinha, numa parte norte da cidade de São Paulo. A imaginação foi sua melhor amiga e o fez visitar mundos incríveis, transformando-o em astronauta, desenhista, guerreiro, pirata, rei, pintor, samurai e muitas outras coisas. Tudo sem sair de casa. Foi brincando com a imaginação e as palavras que Emicida descobriu sua habilidade de contar histórias em forma de poesia. E nunca mais parou de escrever. Chegou a acreditar que muitas coisas na vida eram impossíveis. Hoje acredita no contrário e prova, através das histórias que conta, que tudo é possível. Então, para falar, né, desse sonho, dessa luta, desse trabalho todo que ele traz comigo, eu vou convidar, primeiramente, a Laê Imirade Brito, que é graduada em Ciências Políticas na Hill College, nos Estados Unidos, e graduada em Relações Internacionais na Spring Hill College, Estados Unidos. Com você, a palavra. Laê. Poxa, obrigado pela introdução. Boa noite, gente. Espero que vocês estejam bem, não só vocês, mas a família de vocês também, nesse momento muito complicado que a gente tem vivido. Primeiro, agradecer, é uma honra estar fazendo parte desse encontro, agradecer ao Lucas pelo convite, e eu estou muito feliz de estar aqui. Eu compartilho minha palavra também do Inácio, que eu não sabia que estaria tão cheia. Se eu soubesse, talvez eu viria com um terno igual dele, talvez, mas não foi possível. Então, eu trago meu sorriso para cá. Então, eu queria falar um pouco sobre, não só dessa introdução que a Rossana deu do Emicida, que é muito interessante, particularmente eu sou um fã dele, muito, muito fã, e não só de agora, mas de muito tempo. E eu queria trazer essa abordagem hoje para a gente conversar sobre esse personagem, sobre esse protagonista do filme Amarelo, escritor também do filme, mas também do álbum, né? Que o Amarelo é um CD que virou um filme, que é muito bom. Então é importante a gente falar um pouco disso, mas não chegar tão a fundo para chegar e conversar sobre isso. É importante falar da biografia do Emicida, saber quem que é esse Leandro, mas saber de um formato que eu tenho mais admiração, porque é um lugar que eu me identifico bastante. Então, antes de chegar nessa sensibilidade, nesse amor, nessa sensibilidade de conversar com crianças, eu acho muito interessante a gente falar do Emicida, o pré-Emicida, desse formato que a gente tem visto ultimamente. Não sei quantos de vocês conhecem, mas o Emicida, ele canta rap, e eu
sou um fã de hip hop, assim, desde criança mesmo. E assim como todas as pessoas que são influenciadas pelo hip hop, o Emicida também foi influenciado pelos anos 90, com músicas dos Racionais MCs, principalmente, mas também com outras músicas de outros rappers que vinham das antigas, de um tempo anterior aos Racionais, mas existe uma vida no rap pós-Racionais MCs. E eu quero falar um pouco disso, sabe? Porque o Emicida, ele tem essa sensibilidade, essa comunicação com crianças, essa comunicação de falar de assuntos muito complicados, de um formato muito sutil, e isso me admira bastante, como ele utiliza a palavra, mas nem sempre foi assim. E é interessante a gente trazer essa abordagem aqui para dentro, porque se a gente pegar uma linha do tempo, e é disso que eu quero falar, não sei se vocês, eu espero que vocês também contribuem, participem, me interrompam também caso tenham perguntas ou contribuições, eu quero, assim, de verdade, estou pronto e aberto para diálogo aqui. Mas é que nem sempre foi isso, essa vinda do Emicida para essa sensibilidade, nem sempre foi isso. É importante a gente trazer que essa influência dos Racionais veio de um período muito crítico, de muita pobreza no Brasil, e que os Racionais falam e falavam na época um pouco mais ativo sobre essa ideia dessa pobreza e principalmente como isso afetava a população preta dos anos 80, dos anos 90. Então, muitas músicas dos Racionais são músicas muito, eu não diria políticas, mas músicas em que falavam a voz da comunidade, a voz da favela, para que muitas pessoas ouvissem. E falavam de um formato, de um linguajar na época não tão conhecido para as pessoas, a internet não era o que é hoje em dia, mas que eram 4 homens negros falando de assuntos complexos que homens negros viviam, mas na visão de homens. Então é muito fácil a gente identificar, por exemplo, na época dos Racionais, muitas músicas machistas, em que falavam de mulheres, mulheres vulgares, é uma música deles também que fala um pouco disso. Estilo Cachorro é uma música que também fala, que traz um machismo muito forte, muito grande. E assim como o Emicida foi, eu também fui influenciado por eles, ouvindo essas músicas. E hoje em dia, essa construção, ou desconstrução mesmo, desse ser humano, desse homem negro, vindo de comunidades também, entendendo toda a importância e diria a falta da sensibilidade que essas pessoas tinham naquela época por agirem como homens negros, como a sociedade esperava que esses homens negros agiam ou agiriam naquele momento. Eu venho falando que o que o Emicida faz com o Amarelo é um marco para a sociedade, é um marco para pessoas que não conheciam desse passado dele, em que ele também fez músicas muito machistas, e que ele fez músicas muito políticas também, falando de pobreza, de escravidão, de racismo e etc., mas também falando de um momento muito, em alguns momentos muito machistas, em época que ele ficou muito famoso fazendo freestyle. Para quem não acompanha muito hip hop, freestyle é aquela música que a gente solta a batida e o MC faz um rap na hora, que batalha um com o outro para ver quem tem a melhor rima. E numa batalha com uma mulher, ele atacou a mulher de um formato muito machista. Quem quiser procurar depois, o Emicida no YouTube contra Negra Rê. E ele falava algumas coisas, negra retardada, negra recalcada, coisa desse tipo. E como que isso gera um ódio, sabe? E ao mesmo tempo em que ele criou uma música que lançou um CD, se não me engano, em 2013 ou 2015, me falha a memória agora, mas uma música em que ele relacionava com uma mulher, e o nome dessa música é Trepadeira, então uma flor, uma planta, e todas as músicas, todas as mulheres que ele envolvia, ele dava um nome. Então, essa mulher que ele estava se relacionando, que ele achou que era uma mulher muito fiel, que ele era o cravo, a mulher era a rosa, mas ele descobriu que a mulher era uma trepadeira, que ela ficava com muitas outras pessoas. Isso foi um CD do Emicida que, assim, menos de 10 anos atrás. O Emicida pode parecer que está há muito tempo na cena, mas ele está desde 2009, 2007 talvez. Mas 2009 foi o primeiro CD dele, foi
um divisor. Mas eu queria entender um pouco, e eu trago essa conversa assim a público, é o que traz, e a gente analisando esse passado dele, é o que faz o Emicida ser esse ser humano sensível que ele é hoje, que traz essa questão do amarelo e das escritas infantis, dos desenhos infantis, desse crescimento para a população preta, carente, também com muitos homens pretos que não tiveram pais, assim como ele também não teve próximo a ele, e qual é a importância disso tudo? Por que que o amarelo é um divisor de águas, sabe, para essa população? O que que o Emicida representa? O que que ele fala com esse filme, sabe? E trazendo pessoas fora do padrão para desfilar, por exemplo, na São Paulo Fashion Week, em que ele fala um idioma que, por mais que seja o português, assim como a gente fala, mas não o português falado na São Paulo Fashion Week, e que esse erro de concordâncias verbais, que às vezes as pessoas podem ter tido resistência em assistir o filme por conta disso, mas que a gente acaba entendendo uma outra perspectiva de linguagem, uma linguagem da periferia, que é compreensível também, sabe? E não só falando sobre isso, mas trazendo isso para o dia a dia dessas pessoas. Qual que é a importância disso, sabe? Por que que isso também é importante, que representa não só o Brasil, que a gente vive hoje, que depois desse marco, desse boom de internet, a gente entendeu com um pouco mais de ilustrações que é mais diverso do que a gente imagina, e mais rico também do que a gente imagina, se a gente analisar desse formato, mas a comunicação que ele fala com pessoas que talvez, assim como ele falou comigo, num período que eu já era fã dele, eu sou fã do Emicida desde o início da carreira dele, em que, para mim, e dos Racionais também, e de outros rappers também, que seria o certo agir do formato que eles falavam nas músicas que eles cantavam naquele período. E como que essa sensibilidade, essa representatividade do Emicida, talvez, traz para os homens negros de uma forma geral. Para os homens, vamos falar assim, não só dos homens negros, mas os homens pretos, que são os mais afetados por essa, e eu como um homem também posso falar sobre isso, mas por essa masculinidade, sabe? De ser esse homem forte, musculoso, robusto, talvez mal educado, que não precisaria de ser sensível. Qual que é a comunicação que ele passa para a gente através disso, através das escritas, através das falas que ele tem, do quão rico ele traz muitos outros personagens dentro do filme, sabe? E personagens que construíram o Brasil, de apresentar num teatro municipal onde pouquíssimas pessoas pretas entravam. Qual que é a importância disso? Numa cidade de São Paulo, por exemplo, extremamente, eu não diria, extremamente, assim, capitalista, consequentemente segregatória, sabe? Qual que é a importância disso tudo, de ver um crescimento dessa pessoa? Então, um debate que eu quero trazer aqui, eu não quero falar muito, não quero estender, mas eu quero trazer a minha fala e para que vocês possam contribuir. Eu estou muito aberto a isso também, mas é esse entendimento, que todo esse crescimento, toda essa fala, toda essa representatividade que ele traz, e principalmente vocês que estão lidando com mais crianças, cada um buscando com um objetivo, entendendo o fato das crianças pretas também, de todo o quão racismo é muito pesado para essas crianças, assim como é muito pesado para mim também, por mais que eu seja um adulto hoje em dia, qual que é essa importância mesmo desse ser humano, do que ele virou, como ele virou, por que ele virou isso, certo? Eu queria trazer isso como um início de debate mesmo, um início de conversa, e a gente vai aprofundar no futuro, mas eu não vou tomar o tempo todo, claro que não. Então eu passo minha palavra um pouco para frente, e eu quero, assim, de fato mesmo, conversar com vocês um pouco mais sobre isso. Agradeço.
Obrigado, Leia. Rosana? Foi, acho que minha internet deu uma congeladazinha aqui. Agora voltou. Estão me escutando? Sim. Oi. Desculpa, gente, eu migrei para o interior, estou aqui um pouquinho distante da cidade, então, se a internet falhar, vocês já sabem. A gente tinha realmente mais tempo, né? Mas eu vou te deixar à vontade para conduzir, né, da forma como você preferir, tá bem? Bom, então eu vou chamar meu amigo Paim, psicanalista, membro titular da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre e autor de vários livros, mas está aqui citado o livro Racismo por uma Psicanálise Implicada. Com a palavra, Paim. Bom, boa noite a todos e a todas. Antes de começar os agradecimentos que eu quero fazer, eu quero agradecer muito a Laie, né, pela tua fala, por nos dar uma situada, ou a mim especialmente, nessa complexidade que é o mundo do RAPS, né, que evidentemente o meu conhecimento é mais teórico de literatura do que convivência, né? Eu começo a me interessar e poder ter um olhar, eu vou ser bem sincero com vocês, a partir do documentário, né? Do documentário e algumas músicas pontuais do Emicida que me tocaram, músicas que eu usei fragmentos em um outro trabalho, né? Mas o conhecimento e a panorama que tu nos deu e desse processo humano de transformação, realmente é extremamente importante saber como é que um sujeito vai se reinventando para chegar a esse momento que vai ser nosso objeto aí de discussão e que eu preparei algumas coisas, mais especificamente em fragmentos do Amar é o Elo, né? Mas antes de iniciar aí a fala propriamente dita, eu tenho alguns agradecimentos formais para fazer. E, Rosana, vamos combinar que quando meu tempo estiver esgotado, tu me avisa, tá? Porque ela é mais educado do que eu começo a falar e vou me perder no tempo. Então, tu me avisa sem constrangimento que eu faço um fechamento, né? Tranquilo, pode deixar. Mas queria fazer agradecimentos especiais. Eu estava falando com o Lucas aí na conversa antes da gente começar a atividade, né? Eu estou retornando a BH, né, depois de praticamente 2 anos, né? A última vez que eu tive em BH foi no Congresso Brasileiro. Então, queria agradecer muito o convite do Lucas e da Rosana por tabela, por estar aqui, por voltar, por retornar. Nós tivemos um belo congresso. Na ocasião, nós não sabíamos que provavelmente estava sendo um dos últimos encontros de grandes grupos que nós estávamos tendo, né? Nós estávamos todos preparando para o próximo Congresso Brasileiro, que seria agora em 2021 e que ficou para 2022. Mas quero agradecer muito, foi uma parceria com a sociedade, e dessa parceria fiz muitos amigos em BH, muitos amigos na sociedade, e que levo com muito carinho. Então, poder reencontrar vocês nesse espaço me é muito grato, principalmente num espaço do que me toca. Eu já tive a BH em vários momentos, conversando sobre várias coisas freudianas, mas evidentemente nunca falamos de racismo, né? Então, a primeira vez que eu venho falar sobre isso, é um momento importante para a psicanálise brasileira como um todo. A Laie, que talvez não conheça tanto o nosso universo, nós psicanalistas das sociedades das quais fizemos parte, nós vivemos muito apartado dessa questão racista. Essa questão racista passa a ser trabalhada por nós, salvo exceções, nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, que isso passa a ser algo falado, trabalhado, discutido, chegando ao ponto de termos atividades como essa, né, nos implicando nessa fala e nos destinos sobre essas questões raciais estruturais e a questão do sofrimento psíquico que isso implica. Então, isso é bastante recente para nós, né? Nós somos todos incipientes, né? E ouvir essas questões todas ajuda a ampliar horizontes. E também queria fazer dizer uma coisa especial, assim, e o Emicida fala em algum momento do documentário dele, né? Se eu não me engano, quando ele foi à África, que eu acho que foi 2013, eu não tenho certeza da data, mas ele disse que foi um divisor de água na vida dele, ter ido à África e o que ele volta e como ele vem mais implicado, envolvido com questões que até então tinham envolvimento desde uma outra ordem, pelo qual aí já nos dizia, com as questões políticas, questionando, trazendo toda a questão desse povo negro marginalizado, etc. Eu também tive uma experiência, pessoal que já me ouviu falar em outros espaços, e que ter ido à África realmente foi um divisor de águas. E eu tive a oportunidade de estar na África em 2018,
E nesse período que eu tive na África, em 2018, durante uma semana aproximadamente, a Rosana também estava, nós estávamos no Congresso dos Países de Língua Portuguesa, e para mim foi extremamente importante. Eu também digo que é um divisor de águas, né? A partir disso, eu passo também a me implicar de forma mais efetiva, querendo saber, estudar, pensar e propor ações nos ambientes onde nos toca sobre essas questões raciais. Então, estar com a Rosana nessa mesa coordenando é duplamente prazeroso. Temos uma amizade, carinho, história, mas também poder compartilhar, né? E a Rosana sabe o quanto foi dolorido esse processo meu na África. Estar bem acompanhado faz toda a diferença. Eu sempre digo que a psicanálise me deu várias coisas. Entre essas várias coisas, grandes amigos. Amigos que têm a ver com o meu percurso. Mas pensando um pouco nessa questão da história da África, do que me toca, o que toca todo o negro, eu acho, quando retorna desse lugar da diáspora forçada, desse lugar, né, que fomos retirados, os nossos ancestrais, evidentemente é um marco. E o documentário do Emicida, ele me toca desde a primeira entrada, assim, quando traz aquele ditado iorubá, que é sobre o que Exu teria dito, né? Que Exu teria aquela frase que o pássaro que ele matou ontem tem a ver com a pedra que ele jogou hoje, né? Eu diria que essa frase ela é enigmática para nós psicanalistas. Eu vou falar dela desde uma leitura psicanalística, evidentemente, e quem conhece essas questões afrodescendentes de forma muito superficial. Mas, enquanto psicanalista, essa frase vai ecoar dentro de mim e não há caso, né, ela vai se linkar com essa temática do estranho, com essa temática de algo que me é familiar ao mesmo tempo, mas que não é familiar, uma frase que me inquieta, porque parte que eu sei, mas daqui a pouco eu não sei. Mas eu fico atentado a pensar essa frase de uma forma rasa, digo para vocês, pelo viés de que é uma frase que leva, parece, para a temporalidade do inconsciente. É uma frase que me faz pensar o tempo todo no processo analítico do que fizemos entre o ontem e o hoje, um hoje, um presente, um passado que não existe desde a vida psíquica, né? Que isso é uma aquisição do processo secundário, mas há temporalidade, o que fizemos hoje que modifica o passado, essas vivências traumáticas, o que está morto lá e que vai ser reativado, modificado. Então, eu levo a pensar essa frase de Exu pela viés da significação, da ressignificação e das transformações históricas necessárias. E é por aí que eu fui trabalhando essa temática. Bom, mas a partir disso, eu queria dizer para vocês assim que eu quero começar pelo final. Eu até citei a frase do Exu, tal, que tá, mas eu quero voltar pelo final do documentário, porque o final do documentário eu julgo que é um dos grandes momentos, entre vários que tem no documentário, e evidentemente eu vou linkar alguns para vocês por minha livre associação aí, né? Mas eu quero começar justamente pelo final, e o final do documentário, um dos pontos altos que eu digo, é quando nós temos no palco o Emicida, o Pablo e a Majur. Essas três grandes figuras, eles vão interpretar, e eu vou dizer, vão dramatizar a música do Belchior, né, que é aquela música que, evidentemente, eu também tenho uma outra coisa interessante, né? Eu sou uma da geração, e a nossa geração conheceu muito Belchior, né? É um ícone, uma figura importante para nós. Nós que conhecemos pouco o hip hop, nós conhecemos Belchior bastante, né? E essa música do Belchior, talvez eu a conhecesse, mas ela não tinha sentido no sentido que o Emicida traz, a Majur, o Pablo, trazem nessa apresentação. Então, eu quero ler para vocês um trecho, um recorte do que eu julgo que é algo que vai permear todo o documentário, né? E pela viés que eu vou querer conversar com vocês, eu vou ler, e eu brincava antes, e a minha esposa fez prometer que eu não ia cantar, porque eu não quero que ninguém desligue todos os microfones, eu vou ler esse trecho, que é o trecho que é uma música longa, importante, significativa, né? Mas a hora que o Pablo entra em cena e ele começa a cantar essa música, eu diria uma voz mais aguda, tem uma intensidade, uma importância que eu diria que vai tocar um pouco a minha fala sobre isso. Então, é um trecho curto, eu vou ler para vocês. Começa com o refrão, né? Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Permita que eu fale, e não as minhas cicatrizes. Elas são coadjuvantes, não, melhor, figurantes. Que nem devia estar aqui. Permita que eu fale, e não as minhas cicatrizes. Tanta dor rouba a nova voz. Sabe o que resta de nós? Alvos passeando por aí. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Se isto é sobrevivência, me resumir a sobrevivência é roubar um pouco do bom que eu vivi. Por fim,
permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes. É dar o troféu para o nosso algoz e fazer nós sumir. O nós talvez vá na linha do que o Alaí falava, vai na linha provavelmente do português da Lélia Gonzalez. Bom, partindo disso, por que eu recortei isso? Eu recortei porque eu entendo que parte do documentário tem uma pretensão, e uma pretensão que me agrada, que é de trazer figuras importantes da história dos negros desse país, né? Eu acho que vai trazer uma representabilidade, vai trazer uma série de coisas que nós desconhecemos, muitos de nós, outros conhecem um pouco mais, evidentemente, e ali o Emicida, ele presta um grande favor, né? E quando eu penso ir além das nossas cicatrizes, evidentemente que o documentário vai citar a cicatriz, vai citar o exílio, vai citar o lugar onde a população negra, por excelência, ainda está marginalizada, mas tem o contraponto disso. E o contraponto disso é toda uma história, a própria história do Emicida, de uma série, de uma geração que vai transformar isso, e tem uma série de um resgate histórico importante, significativo, que eu diria que é o grande exemplo do processo sublimatório freudiano. A sublimação é uma grande questão no pensamento freudiano, mas sublimação, sendo reducionista e simplório, é toda a potencialidade criativa. Para Freud, sublimação e criação andam juntos. E eu entendo que o Emicida vai resgatar toda uma população negra que tem a ver com criatividade, com produção, com reinvenção. Nós vamos encontrar intelectuais, nós vamos encontrar artistas, nós vamos encontrar cantores, nós vamos encontrar uma gama que, evidentemente, dentro do documentário de 20 minutos, ele vai escolher 7, 8, 9 figuras importantes, que ele vai fazer para nos fazer pensar sobre essas coisas. Inclusive, eu diria que esse documentário do Emicida, amplamente falando, ele cumpre de forma brilhante uma das questões que é sempre as questões que a gente tem trabalhado e discutido, que é uma expressão que a Lia Werner trabalha um pouco, que é o letramento racial, né? Esse documentário, ele é um belo exemplo do que é um letramento racial. Ele contempla aqueles 5 grandes segmentos que eu vou falar resumidamente, sinteticamente, que a Lia fala, que outros autores falam, que é um letramento crítico. O que implica o letramento crítico? Que eu entendo que o documentário é uma grande aula de letramento crítico. Ele propõe, como primeiro momento no letramento crítico, que a branquitude possa se dar conta dos seus privilégios e o seu lugar de poder. Ponto número 1. Ponto número 2, que o racismo é uma história centenária que carrega uma questão estrutural, que tem todo um desenvolvimento que começa lá no século XV, XVI, mas que vai ter toda uma sistematização a partir do século XIX, chegando ao nosso tempo com características marcantes e importantes, principalmente o racismo que vai se instaurar após a abolição sem reparação. Nós estamos em maio, estamos falando de coisas importantes, o famoso 13 de maio, que é uma questão polêmica, né, porque ele marca abolição, sim, reparação, não. Depois eu quero citar algumas questões importantes em relação a isso que o documentário do Emicida nos permite pensar. Então, esse histórico, esse lugar, esse resgate histórico que o Emicida faz, ele vai trazer toda essa retomada. Bom, então esse letramento, eu parei no letramento, né, além da questão da branquitude, conceber a questão do racismo, outra questão, o racismo se aprende aonde? Racismo se aprende em casa, com as nossas famílias, racismo se aprende nas escolas, racismo se aprende na universidade e racismo se aprende também nas instituições psicanalíticas. Então, nos seus mais variadas facetas da cultura, o racismo está instaurado, ele vai se proliferando, vai se transformando de uma forma, às vezes, muito sutil e outras formas extremamente dantescas, importantes e significativas. Um quarto elemento importante é poder desenvolver uma gramática e um vocabulário racial, que permite se pensar, falar, escutar todas essas questões, inclusive que essas músicas nos dizem. E o quinto elemento importante e significativo é desenvolver mecanismos de denúncia de processos racistas, a importância de atitudes reparadoras e transformadoras da cultura a qual nós estamos inseridos. E eu diria que o documentário do Emicida, ele vai transitar por esses locais, ele vai nos oferecer oportunidades de conhecer, e ele é, então, um grande start para um letramento racial a partir do que ele propõe. Seguindo esse caminho, o que eu escolhi? Né? Nós teríamos várias possibilidades, questões importantes. Eu escolhi que a gente pudesse minimamente conversar, eu quero destacar algumas coisas dessas grandes personalidades negras que ele trouxe para a gente poder pensar. Por que eu quero trazer isso? Eu quero trazer isso como motivo. Primeiro, para que todos vocês possam
reconhecer, ver, né, a genialidade desses negros, como se reinventar, transformar na história. E lembrem, e não é só representatividade para o povo negro, é para que vocês, brancos, e toda a geração, filhos, netos, bisnetos, possam olhar e reconhecer no negro não só o faxineiro, né? E não é demérito do faxineiro, mas é o lugar exclusivo que é colocado o negro. É desse lugar que nós temos falado e reclamado. Por que os negros não estão em lugar de poder, em lugar de conhecimento, em lugar de transformação? Que é justamente, eu lá falava alguma coisa rapidamente sobre isso, quando o Emicida decide fazer esse documentário não num lugar qualquer. Qual é o lugar que ele escolhe? Isso é dito por ele, eu estou sendo repetitivo, porque a minha função é repetir, porque quando a gente não pode ser muito criativo, a gente repete as palavras dos outros e tenta dar uma certa colorido com o nosso tom pessoal. Mas por que o Emicida coloca? Bom, o Teatro Municipal de São Paulo, como todos os grandes teatros nesse país, eu me atreveria a dizer, nós podemos ir de Manaus, sabemos que o Teatro de Manaus é um grande teatro, ou podemos ficar aqui no Sul, no São Pedro, que é o nosso teatro, também histórico e importante. Todos esses grandes teatros, e evidentemente o Teatro de São Paulo, pela história do país, etc., ocupa um lugar proeminente, e ele é um lugar de quê? Ele é um lugar de exclusão, né? Lembre, o apartheid que o Brasil vive não é o apartheid da África do Sul, não é o apartheid americano, é um apartheid próprio. Nós podemos dizer, entre aspas, é um apartheid simbólico pela não pertinência. A proibição não está explícita, mas a proibição está implícita. O lugar do povo negro não é naquele lugar. E o Emicida vai trazer isso, vai nos falar sobre isso, vai mostrar sobre isso, não só trazendo, evidentemente, toda uma população negra para o palco, mas o palco, digamos, vai ter um certo trânsito. O que ele diz que é importante, que na plateia vai ter uma população negra que ele vai trazer para esse lugar, que não sabia como chegar, que esse lugar não lhes é permitido. Lembrem, nós estamos falando dos teatros. Os teatros é uma grande metáfora da exclusão. Nós podemos falar de vários lugares de exclusão, e eu sempre vou falar de uma forma repetitiva e exaustiva. A exclusão dos negros das nossas sociedades. As nossas sociedades não têm negro, ou quando muito, tem a famosa questão do mito do negro único. Ou seja, a mesma exclusão, a mesma não pertinência do teatro, nós vamos encontrar, por exemplo, nas nossas sociedades, e evidentemente em várias instituições de importância nesse país. Estamos citando esses dois exemplos, um porque está no documentário e outro que sempre temos que olhar para a nossa casa. Porque a tendência de olhar para a casa do vizinho e reconhecer o problema do vizinho, todos nós fizemos sem problema nenhum. Mas a ideia é que a gente possa se repensar e usar o documentário como estímulo para pensar a nossa conduta, como lidamos com isso. Então, esses espaços, esses territórios, é uma questão de territorialidade, né? Lembra a cena das favelas. Esse é o lugar que foi delegado desde sempre. E desde sempre, sabemos por quê, por todo esse processo importante e significativo, principalmente com esse racismo que vai se instaurando pós-abolição. Bom, o Emicida vai citar algumas figuras importantes que eu quero relembrar para vocês, eu quero dar alguns detalhes a mais, porque são figuras realmente significativas, figuras que vão ter algum reconhecimento ao posteriori, e lembre, ele começa com o Tabbs, o arquiteto negro, né? Quando ele cita um dos primeiros personagens, ainda escravo, e depois é liberto, e que vai ser responsável por várias questões da arquitetura do entorno, como ele me diz ali, do próprio Teatro Municipal, né? O Mosteiro de São Bento, etc. É um sujeito criativo, e a importância dele tem que ver, porque, de novo, é um outro mito de nós acreditarmos que o povo negro que veio para o Brasil era totalmente inculto e incapaz. Não, era um povo que trazia um conhecimento extremamente importante de trabalhar com o ferro, de trabalhar com a pedra, de vários talentos transgeracionais que herdamos e que o que se criou com uma ideia rasa é que não tínhamos nenhuma história, como se o povo negro não tivesse todo um conhecimento, toda uma filosofia, todo um saber, que sabemos que as religiões afrodescendentes vão ser os grandes redutos disso, né? Que vão manter uma história viva, importante e significativa, que chega até os nossos tempos, né? A ponto de nós estar podendo falar de um outro mito, que é o mito de Exu,
né? Nós estamos falando sobre isso de forma rasa, evidentemente, mas isso é um avanço para o pensamento psicanalítico clássico. O pensamento psicanalítico clássico, ele é eurocêntrico. Nós conhecemos os nossos mitos com toda a sua relevância, mas poder pensar o que Exu está dizendo, o que significa esses mitos, como é que eles se articulam, isso é um avanço importante para a psicanálise brasileira galgar outros lugares além do que ela já chegou. Não significa meramente um reconhecimento desse epistemicídio, porque o que ele está falando é do epistemicídio, de um não saber, de um legado importante, significativo, com apropriação indébita, muitas vezes, sobre essas questões. Então, esse arquiteto negro é um primeiro momento importante. Logo em seguida, ele cita o Luiz Gama. Luiz Gama é um sujeito extremamente importante. Hoje ele é reconhecido desde 2010 como advogado. Ele é um sujeito que nasceu livre, depois foi escravo, lutou pela liberdade, fez vários movimentos. Ele foi um advogado autodidata, tem uma figura extremamente importante, foi abolicionista, trabalhou muito pela República e morreu um pouco antes, em 82, ele morreu em 1882, diz passagem, antes da abolição da escravatura, o Luiz Gama morreu. E o Luiz Gama tem um instituto importante, que o atual presidente é o Silvio Almeida, o grande intelectual negro do racismo estrutural, entre outras coisas que ele produz, que é vasta, é limitar a sua obra ao racismo estrutural, mas, pela ignorância disso que vos fala, vamos ficar no racismo estrutural. Mas o Silvio Almeida é muito mais disso, ele é o presidente do Instituto Luiz Gama, que tem a ver com direito, com coisas importantes e significativas. Então, o Luiz Gama é um desses sujeitos extremamente importantes que, lembram, aprendeu a ler aos 17 de 18 anos e foi fazendo uma formação autodidática no direito até a vida. Depois ele vai ser um dos grandes advogados que vai trabalhar, leigos, digamos, de uma certa forma, e reconhecido a posteriori pela libertação de escravos. Bom, depois do Luiz Gama vem André Rebouças. O Rebouças é uma grande figura, uma figura fantástica, que eu conheci algumas coisas dele e fui conhecer outras mais a partir do documentário do Emicida. O Rebouças é um negro, obviamente, filhos de pais negros, de uma classe média alta. O Rebouças vai ser engenheiro, vai estudar nos Estados Unidos, na Europa, ele retorna para o Brasil, ele segue trabalhando, ele é muito amigo de Dom Pedro II, né? E o Rebouças, ele é o sujeito que também vai trabalhar muito pela questão da abolição da escravatura. Ele era um dos sujeitos que tinha um projeto de abolição com reparação. Lembrem que quando foi feita a abolição, vamos liberar, mas não vamos reparar, muito antes, pelo contrário. Você sabe que os grandes donos de cafezais, etc., seja em Minas, seja no Rio Grande do Sul, seja em São Paulo, etc., eles queriam reparação porque estavam perdendo o patrimônio. Negro era patrimônio, e como é que tu vai libertar esses negros no tirar um patrimônio? Tinha todo um projeto, né, que se queria fazer uma indenização. Eu vou citar uma frase do André Rebouças, que eu acho genial e importante, que fazia parte desse projeto que ele apresentou para Dom Pedro. Evidentemente, Dom Pedro não vai validar o projeto, mas era todo um projeto que implicava em outras coisas, as terras para os negros. Ele diz: sou abolicionista de coração. Não me acusa a consciência ter deixado uma só ocasião de fazer propaganda para a abolição dos escravos, e espero em Deus não morrer sem ter dado ao meu país as mais exuberantes provas de minha dedicação à santa causa da emancipação. Diz ele mais adiante: é preciso, porém, dar terra ao negro. A escravidão é um crime, o latifúndio é uma atrocidade. Não há comunismo na minha nacionalização do solo. É pura e simplesmente democracia rural. O Rebouças segue falando, ele escreve um livro chamado Agricultura Nacional, Estudos Econômicos, Propaganda Abolicionista e Democrática, aonde ele diz que a emancipação e a integração dos negros estaria condicionadas à garantia do acesso à terra. Evidentemente, o acesso à terra como uma questão simbólica, porque leva acesso ao conhecimento, que é a grande questão, evidentemente, que sabemos desde muito cedo esse povo foi renegado esse direito à terra, ao conhecimento e, evidentemente, às benesses. E sabemos que, em vez disso, começou todo o movimento migratório que nós conhecemos, e sim com todos os privilégios que começa para o povo branco em detrimento desse povo escravizado, abandonado e marginalizado. Então, André Rebouças é uma figura importante, ele vai morrer no exterior, né? Mas ele faz todo esse trabalho importante. Depois ele avança mais para o século XX, cita algumas figuras importantes,
importantíssimas, que eu vou citá-las, porque o currículo, Abdias Nascimento, por exemplo, uma figura extremamente importante e que tem essa riqueza de possibilidades, né, para toda a nossa inveja, né? Ele é sociólogo, ele é pintor, ele é ator, ele vai ser político, ele vai participar da Constituinte, ele é um dos sujeitos que vai trabalhar pela Frente Negra Brasileira lá em 1931. O primeiro grande movimento pós-república, do movimento negro mais organizado, foi essa frente, que o Emicida cita, que eles tentaram fazer um evento também em 38, nas escadarias do Teatro Municipal, e foi proibido, não ocorreu, mas esse movimento negro brasileiro, à frente, o Abdias Nascimento estava lá junto, foi um momento importante, significativo, de organização do movimento negro de uma forma mais coletiva. Lembre a força dos coletivos. Tem uma frase aí do Emicida, numa das suas músicas, se eu não me engano, ele diz: tudo que nós tem é nós, né? O nós, de novo, nesse termo, ou com tudo que nós podemos contar é com nós mesmos, uma linguagem mais direta. Mas essa é uma frase importante que está numa das músicas dele, essa força do coletivo. Ele usa também um exemplo, que não é dele, acho que é do seu Wilson, que ele cita, aquele exemplo, né? Que um cigarro sozinho é fácil de quebrar, um maço de cigarro é muito mais sofrido. E eu acho que o Emicida, ele cumpre isso, ele faz isso em ato, essa busca pelo coletivo, pelo trabalho associado em seus mais variados vértices. Bom, depois vem uma figura importantíssima para nós psicanalistas, porque além da sua face multifacetada, a Lélia Gonzalez. A Lélia Gonzalez tem um trabalho vasto e importante, ela tem uma formação mais lacaniana, tem os grandes escritos dela, o português, que a gente está citando, acho que um colega citou, que é o português com essa herança afro, com todas as suas particularidades, com todas as suas riquezas. Para citar um exemplo, a Lélia Gonzalez é uma das primeiras a questionar a ausência de uma verdadeira literatura negra no ensino médio, fundamental e ensino superior, né? Do negro mais além do escravizado, o negro mais além daquele que está subjugado ao poder do branco, que é toda essa riqueza que nós vemos resgatando, no mínimo, aí, desde a abolição, há 100 anos se resgatando. A Lélia Gonzalez vai ser uma das pioneiras, né, entre vários, com estudos sociológicos, psicanalíticos importantes, né, tem um dos trabalhos que ela fala um pouco dessa questão, que é O Lugar do Negro, por exemplo, é um dos trabalhos fantásticos dela. Depois da Lélia Gonzalez, que aí nós vamos entrar em figuras mais importantes, vou ter que citar 3 figuras que não estão no documentário, mas para nós psicanalistas são extremamente importantes, que têm um papel, né? Vamos ter que citar Juliano Moreira, né, o grande psiquiatra, inaugurador do pensamento psicanalítico freudiano em células brasileiros na América Latina, né, então importante, o Hospital dos Alienados, todo o trabalho que ele fez, importante e significativo, associando toda a questão da escuta da loucura desde o olhar psicanalítico. Depois vão ter Virginia Bicudo, essa sim todos nós temos resgatado ela de forma intensa e importante, e além da Virginia Bicudo, tem outra que é a minha predileta de todos, porque ela tem um dos livros mais belíssimos, né, que eu sempre brinco que ele foi escrito para mim, na minha arrogância narcísica, né, que é o Tornar-se Negro, da Neuza Santos. Né? Da Neuza Santos é um clássico dos clássicos, é um livro que é pura psicanálise, ela transpira a psicanálise, ela busca compreender uma série de coisas, então é um clássico dos clássicos, evidente, com todos os outros e as suas relevâncias. Ele vai citar também, evidentemente, figuras importantes da arte. A Ruth de Souza vai estar lá, evidentemente, a primeira negra a pisar no palco em 45. Ele é de 11, se eu não me engano, só em 45, né? E que tem todo um movimento ali, que o Teatro Negro, o Abdias Nascimento também, ela está envolvida nessas questões importantes e significativas, né? E 5 minutinhos, tá? 5 minutinhos. Bom, então tem essas figuras, tem toda a homenagem que ele fez também, que nós temos que recordar, que foi um movimento extremamente importante em 78, um movimento negro unificado, as pessoas estavam lá se representando, estavam lá falando, que também se deu nas escadas do Teatro Municipal de São Paulo, que a Lélia Gonzalez também estava presente. Então, esses movimentos e tudo isso que o Emicida resgatou, e eu fiz uma rápida fala, pensando, sinalizando, podendo resgatar, revitalizar uma história que nós temos que saber e que nós temos que nos implicar dentro desse jogo, né, que podemos pensar essa famosa pedra aí do Exu, o que é um efeito bumerangue, que me agrada pensar, né, algo que vai e volta, e quando volta, nos dá uma perspectiva de futuro muito maior. Eu queria ler para vocês uma frase final
falando em história, em ressignificação, transformação, perspectivas de futuro, novos tempos, ao qual todos nós temos que estar comprometidos em relação a essas questões raciais, principalmente as nossas instituições psicanalíticas, porque essas nos tocam. Eu vou ler uma frase curtinha da Chimamanda Adichie, do livro dela, Perigo de uma História Única. Ela diz lá pelas tantas: as histórias importam, muitas histórias importam. As histórias foram usadas para expoliar e caluniar. Conhecemos bem nós negros, mas também podem ser usadas para empoderar e humanizar. Elas podem despedaçar a dignidade de um povo, mas também podem reparar essa dignidade despedaçada. Lembrando que as vidas negras sempre importam e são importantes. Obrigado a todos e seguimos conversando. Obrigada, Pai. Como disse o Alauê, nós temos que abrir essa discussão, né? Achei muito interessante ele ter feito uma leitura desmistificada do Emicida. Ele nos trouxe assim: vamos pensar no Emicida inteiro, no antes e no agora. Então, eu acho que essa pontuação achei importantíssima. E o Paim nos alerta para a importância do letramento racial, né, e para as ações afirmativas, porque achei interessante, Paim, essa questão do racismo com reparação, né, que era a proposta, mas que, de fato, não passou nem perto, né? Foi um ato, né, no sentido de alguma coisa que foi feita, está pronto, está feito, agora se virem, né? E que bom que a gente está podendo abrir espaços em todos os lugares e também nas instituições psicanalíticas, né, de forma a pensar nesse letramento, que eu acho que é uma expressão que eu vou traduzir na linguagem de criança, realfabetização, né? Que eu acho que é por aí. Então, eu vou abrir para as perguntas, tem alguns comentários também aqui, que vocês podem acompanhar pelo chat, e as pessoas que quiserem falar podem se inscrever, que eu convoco, tá bem? Alguma pergunta? A Carla levantou a mãozinha. Comentário? Eu não estou vendo. Ah, tá, ok. Pode falar, Carla. Levantei a mão, achei que levantar a mão podia valer que eu queria falar. Agora não sei abaixar a mão, peraí, deixa eu tentar, deve ter O um difícil jeito. é eu Abaixar conseguir a mão. enxergar a mão. Consegui Tudo bem. abaixar a mão. Eu prefiro que escrevam pelo chat, porque aí eu acompanho aqui melhor. Dentro disso tudo que o Paim falou, eu preciso agradecê-lo. Meu marido é preto, faz análise com um psicanalista branco, e ele sempre me fala assim: eu queria conhecer um psicanalista preto. Eu nunca vi um psicanalista preto. E hoje ele viu. E isso que é representatividade, né? Ele se vê, né, para ele. Né? A gente vê, eu vejo psicanalistas mulheres, né? Mas psicanalista preto, ele viu hoje e eu só tenho a agradecer, né? Porque o pai está falando aí da sociedade, e aí eu estou aqui lembrando da nossa sociedade psicanalítica, né? Que nós também temos muito pouco pretos. Pelo menos eu vejo poucos, assim, né? Essa dificuldade mesmo do letramento, né? Do acesso, né? Que é muito mais difícil. É isso aí, Paim, queria te agradecer. Obrigada, Carla. Paim, tem uma pergunta aqui para você, da Thalita Meirelles Flores. Ela diz: professor Paim, essa parte da música Amarelo que o professor citou e não cantou, risos. Pensei no processo de compulsão à repetição, que vai também tornando o sujeito ativo e não somente passivo nesse processo de transformação. Acha que tem a ver? Foi a Thalita, né? Thalita, eu acho que sim. Acho que tem uma questão importante, né? Que quando, né, a música propõe, né, com
numa interpretação nossa aqui, brincando com as palavras, evidentemente, né? É uma tentativa de sair, sim, o que as nossas cicatrizes podem deixar impregnada no caminho de uma compulsão à repetição e de uma espécie de identificação com o agressor, né? A outra possibilidade é romper com isso, sair desse lugar e se reinventar, né? Sair da compulsão à repetição, para que o Freud faria repetições diferenciais. Inclusive, nesse caminho, eu lembrei de outro personagem que está no documentário e que eu acho que tem uma coisa, eu me atreveria a pensar, faria uma ligação com a Laie nos falou sobre a história do Emicida, né? A capacidade de reparação, de transformação, etc. Ele traz um recorte e ele traz uma figura de um negro importante e polêmico. Ele traz o Simonal. Se vocês lembrarem, ele traz o Simonal cantando aquela música em homenagem ao Martin Luther King, que é uma música de 67, né? Que é uma música intensa, importante, significativa. Quem tiver a oportunidade de ver o filme sobre o Simonal, e o Simonal tem toda uma... Por que eu lembrei do Simonal? O Simonal tem toda uma coisa complexa. O Simonal foi acusado, não sabemos se verídico ou não, nos anos 70, 80 da ditadura, de ser parceiro dos ditadores, de ser delatores de artistas, etc., etc. Em nome disso, o Simonal foi feito o que se fala hoje, ele foi cancelado, ele não conseguiu nunca mais trabalho, emprego durante muito tempo, etc. Não vou entrar no mérito se ele fez ou não fez, como ele fez, etc. Mas a pergunta que todos nós temos que fazer, que justamente envolve as questões raciais, e eu acho que quando o Emicida traz ele ali, ele traz reconhecendo os méritos do Simonal e, evidentemente, os eventuais equívocos, erros que o Simonal possa ter vindo a cometer, já que não sabemos os fatos, né? Pelo menos de uma forma mais contundente. Mas, então, a importância do Simonal ali se trata, e eu acho que o Emicida faz esse ato reparadouro, eu diria, e também a importância de se reconhecer que talvez esse mesmo erro cometido por um homem branco não teria o mesmo efeito e a mesma intensidade. Ele foi simplesmente cancelado, sem acesso a show e a trabalho durante muito, muito tempo. Fica a pergunta, assim, né? Porque teria alguns documentários sobre Elis Regina. Alguma vez se questionou o quanto a Elis Regina, em algum momento, se associou ao sistema. Tem algumas questões, tem o filme dela, aparece algumas cenas dela cantando, etc. Mas então uma pergunta que fica, e que nós não teríamos como responder, mas é quanto esse racismo possa estar, né? E a canção que ele canta, e no filme também aparece, no filme dele, aparece uma canção importante, significativa, né, que convoca e diz assim a importância que cada negro que desaparece, um outro negro vem e se posiciona e avança e fala da luta e da importância de lutar, né? Já que a gente sabe que sem luta não tem transformação, seja em que patamar for. Se não tiver luta, e os rap, de alguma forma, vieram lutando via música, denunciando, falando, trazendo, nos inquietando, e podemos chegar ao documentário do Emicida, entre outros importantes, que o Aylaê nos trouxe uma rápida história sobre isso. Aylaê, você quer fazer algum comentário sobre essa pergunta? Eu estou com uma série de perguntas. Quero sim, obrigado. Eu fico, ao mesmo tempo que eu fico muito contente com essa fala do Paim, foi muito construtiva, muito forte mesmo, didática também, agradeço demais por isso. Eu queria que a gente pensasse num caso que o porquê de estarmos discutindo isso, principalmente falando de racismo aqui dentro do Brasil. Vocês são, assim, uma grande maioria psicanalista e tudo, e eu sou, assim, curioso. Se for para me definir de um formato mais sucinto, essa palavra me define. Eu sou uma pessoa curiosa. Então, eu busco muita leitura também. E me assusta bastante, por exemplo, é saber que esse discurso, principalmente aqui no Brasil, e quando a gente fala do amarelo, do filme, aqui, que trata de muitos personagens brasileiros nessa construção do Brasil, muito me assusta mesmo o fato de isentar, acho que na fala, talvez não seria tão necessário agora, mas talvez na formação de muitos de vocês também, a gente isentar figuras como Frantz Fanon, por exemplo, que é uma figura extremamente importante para a gente discutir não só sobre esse documentário do Emicida, mas a situação de muitos homens
negros, usando homens negros de acordo com a fala dele, mas muitas pessoas negras nesse mundo, sabe? E me assusta mais ainda conversar com muitos estudantes de psicologia e tudo, colegas, que muitos deles não tiveram acesso a essa pessoa, a essa figura que é tão importante durante a formação deles e delas. E aí eu entro no caso, me desculpa, eu esqueci o nome da pessoa que falou do marido dela, de não ter conhecido um psicanalista preto. Carla, me desculpa, mas Carla, assim, isso me deixa um pouco impressionado, sabe? Justamente porque a gente tem muitas pessoas, muitos líderes que são pessoas que fizeram grandes contribuições para a nossa população, e que a gente não poderia isentá-las. E hoje em dia tem crescido muito mais, muito, mas muito mais mesmo. Então, quando o Emicida fala do hip hop dele, dessa parte de educação e dessa parte de realfabetizar, Rosana, me desculpa se eu estiver errado, mas... Realfabetização, perfeito. Quando a gente fala disso, a gente não está falando somente desse momento. A gente fala do samba, que ele também traz com muita sabedoria dentro do documentário. A gente fala do hip hop antigo, de que não é de hoje que as pessoas falam que pessoas pretas têm sido mortas pela polícia, sabe? São coisas que já vêm de muito tempo, mas muitas coisas passaram despercebidas por muito tempo, porque não chamaram atenção, sabe? Não tinham essa atenção. Toda essa fala, todo esse povo, eles eram marginalizados, ainda são, de uma forma ou de outra, sabe? Então, quando fala essa questão, por exemplo, de que a gente tem, é nós, tudo que nós tem é nós, é simplesmente a gente entender que o que a gente tem não está errado. É simplesmente a gente entender que o que a gente tem, talvez essa construção nossa, porque se eu não tivesse talvez a curiosidade de estudar Frantz Fanon, ele não seria apresentado até a mim. Então, para eu entender que esse homem preto, ele era uma pessoa, e ainda é pelas obras dele, tão forte e tão influente na nossa vida, falando de pessoas negras, talvez passaria despercebido, que eu não saberia que eu teria ele também para falar de mim, sabe? Eu acho que traz um pouco dessa construção. Eu levo mais para o lado, assim, da vida, menos acadêmico e mais romântico, talvez nem tão romântico assim, por ser muito doído, mas de um lado mais sentimental, vamos falar desse formato. Gente, eu queria falar, mas eu não sei levantar a mãozinha. Faz a inscrição, por favor, no chat, porque já tem uma série de pessoas antes de você, tá bom? Obrigada, Márcia. O Pablo Vinícius faz uma pergunta. Como a psicanálise tem agido concretamente visando o combate às desproteções sociais, sobretudo na atual conjuntura política do país com tantos retrocessos? Acho que eu que tenho que... Se a psicanálise, depois o Ailey pode dizer. A Rosana também está... Essa pergunta é para nós todos, assim. Para nós, Acho que essa pergunta é importante. Eu acho que a psicanálise, de alguma forma, eu acho que ela também nunca esteve tão enganjada como ela vem se enganjando nesses últimos tempos. Não só nas questões raciais, que eu pontuava, que é muito mais novo, mas as questões amplas, que tem a ver com sofrimento, com aquelas coisas, talvez, que a Lélia Gonzalez, que é uma das pioneiras, né, a falar sobre a questão de sexo, gênero, raça, classe, né, e religião. Ela diz que esses 4 grandes segmentos andam juntos aí e tem toda uma questão, né, de marginalização, de exclusão, etc. Então, acho que a psicanálise tem se implicado, eu acho que assim tem avançado, acho que as clínicas sociais, que todas as instituições têm se comprometido mais com isso, e também, agora em termos de pandemia, nós tivemos vários trabalhos importantes, significativos,
no sentido de fazer trabalhar, de emprestar uma escuta, de se implicar nessas questões que nos dizem respeito, sim. Eu tenho dito e tenho falado que toda aquela cisão que a psicanálise fez de uma forma mundial entre psicanálise individual e psicologia das massas, usando o texto do Freud desse ano, isso foi uma cisão que foi feita, nós ainda pagamos o preço dessa cisão, mas estamos num processo de integração, né, que isso é do indivíduo e da cultura, está o tempo todo integrado. Quando nós falamos de racismo, então isso é inquestionável, o racismo nos estrutura enquanto sujeito, estrutura a cultura, com todas as questões que os sociólogos, filósofos, etc., nos falam e nos trazem, e nós, enquanto psicanalistas, sabemos e temos trabalhado toda essa complexidade. O Alaê falou do Fanon, sim, o Fanon é um dos pioneiros e nos interessa sobremaneira, ele vai propondo desde o viés da psiquiatria como é que ele entende essa famosa sociogênese, né? Ele faz uma certa crítica, questionável, mas ele faz uma certa crítica, qual o lugar da sociogênese em relação ao individual e o coletivo, importante e significativo. Eu queria também dizer para vocês assim que, em termos de aquisição, nós ganhamos um grande presente esse ano. Eu acho que o Brasil ganhou um presente importante e significativo, que é o último livro, eu não sei qual vocês conhecem, eu recebi essa semana o meu livro, que é o livro em que a Companhia das Letras lançou a Enciclopédia Negra. A Enciclopédia Negra, ela é simplesmente fantástica, ela contém em torno de 550 personagens importantes de norte a sul do país, de leste a oeste, um trabalho incansável, belíssimo. Parte dos trechos que eu li para vocês ali do Rebouças está no verbete que está dele. Então, esse livro, eu não estou ganhando nada da editora, poderia até ganhar, mas ele é simplesmente fantástico. Ele vai fazer um pouco essa função para a gente que está começando a ler, está começando a estudar, tu quer saber quem são os personagens, quem são as figuras, está bem feito, tem as referências bibliográficas no final, que está fantástico, porque também nos dá guia de onde estudar, de onde buscar, por que caminho seguir. Então, acho que tem se produzido muito também, que é importante e significativo. Eu acho que a psicanálise, falando um pouco para a colega, assim, também tem tomado para si, e estamos tendo produções de cunho mais psicanalítico, propriamente dito. Nós temos muito de cunho psicológico, nós temos muito da filosofia, nós temos muito da sociologia, que evidentemente são áreas que nos interessam, mas a psicanálise tem que começar a trabalhar especificamente. A psicanálise acadêmica, sim, a psicanálise das instituições psicanalíticas, nós estamos entrando nesse novo território para tentar também dar conta desses fenômenos da clínica e da cultura. Rossana, Oi, pois não, Lucas. só pegando um gancho dentro dessa questão da psicanálise, né? Para quem não sabe, eu sou coordenador do Cinema Psicanálise, a gente tem uma comissão, né? E todo ano a gente faz uma reunião, e assim, quando eu vi esse documentário do Amarelo, fiquei muito impactado. E na hora eu pensei, a gente precisa fazer um cinema psicanálise sobre isso, a gente precisa levar essa discussão do racismo para dentro da nossa instituição, trazer essa questão, né? E também falar da FEBRAPSE, né, da Diretoria de Comunidade e Cultura, né? Recentemente, a gente realizou o primeiro encontro da Comissão de Estudos Psicanalíticos sobre Racismos e Práticas Antirracistas, né? E é um grupo que está sendo criado, que eu tenho a honra de participar, representando esse PPMG, você também está. Acho que a Joyce também está, não está, Joyce? Está sim, tá. Pai também, eu acho, né? Sim, Lucas. Pois é, e é muito bacana a gente se debruçar sobre esses estudos, né? Eu acho que é uma tentativa de trazer a psicanálise, sair do... Não tem como, a psicanálise não tem como ficar presa nas quatro paredes do consultório, não tem jeito. A gente tem que sair. Desculpa de ter passado... Não, é um debate, fica à vontade. A Laísa quer colocar alguma questão? Na verdade, é bem breve mesmo, é só o que eu vejo é que assim, todas as instituições que têm sido ameaçadas, elas têm buscado reinventar, sabe? Reestruturar. Eu vejo isso também dentro da psicanálise também. Então, não vou entrar com tantos detalhes, até pela minha ignorância também no assunto, mas eu vejo, sim, uma forma de reconstrução aí dentro. Até antes de passar a primeira pessoa, é a Brisa que pediu, eu estou anotando aqui direitinho, tá, gente? Quem pediu para fazer pergunta.
Quando a gente fala do letramento, eu lembro da Maria Mazzarello, que é a dona da editora Masa, aqui em Belo Horizonte, que tem uma história muito interessante, a Sociedade Brasileira de Psicanálise de Minas Gerais, a qual eu pertenço, o Lucas, e algumas pessoas que estão aqui. Ano passado, a gente teve uma roda de conversa sobre as mulheres negras, e a Masa esteve presente, né, e nos contando sobre a história dela, mas principalmente a preocupação dela de abrir espaço para escritores negros e histórias para crianças negras. Então, tem várias histórias muito interessantes. O Alexandre Rampazzo, que é um escritor de São Paulo, ele escreveu a história do Chapeuzinho Vermelho na versão do Chapeuzinho Negro. Então, essa questão da representatividade é que a Masa sempre se interessou. E é um fenômeno, realmente, de publicações. Então, para quem não conhece, eu acho que é interessante nessa questão aí do letramento, tá? Bom, na sequência, a Brisa pediu para fazer uma pergunta. Olá, boa noite a todos e todas. Primeiro, só me apresentar, né? Eu não sou da área da psicanálise, na verdade, eu sou da educação física, e eu estudo no doutorado o lazer, mais especificamente as políticas públicas de esporte e lazer. E aí, conheço a Laie, né, já de alguns anos, e o tema me interessou por isso, né? Assim, dentro de uma das possibilidades do lazer, o cinema é muito discutido, e a gente tem até um grupo, que é o Grupo Lucy, que faz essas intervenções nesse sentido, assim, também, de assistir um documentário, assistir um filme e debater sobre ele, né? Então, primeiro, assim, parabenizar os organizadores, né, pelo evento, eu achei muito legal a proposta. E aí a minha pergunta é mais direcionada para a Laie, eu já contextualizei um pouco essa questão do lazer. São duas, na verdade, vou tentar ser bem sucinta. Uma é mais pessoal, viu, Lala? E aí você se sinta à vontade também para falar, mas é mais um pouco assim de como que você se sentiu mesmo com esse amarelo, né? Porque assim, o Emicida sai desse local, né, que você bem contextualizou, de ser uma crítica mais dura à sociedade e um contexto daquela época que a gente sabe que as coisas vêm mudando, a gente vem debatendo novos temas, coisas que antes a gente tinha como comum, já não são mais, né? Já não é possível de assim ser, as pessoas levantam a voz e tem que ser assim. Então, como que foi para você que cresceu, né? Assim, um jovem adulto, você que pegou o Emicida lá, mais político, mais duro, mais apontando o dedo, e vê o amarelo hoje em dia, né? Que assim, é mais... não que ele se permitiu sair desse local de denúncia, mas que a denúncia é feita de uma outra forma, né? Então, assim, ele fala um pouco mais nessa questão da sensibilidade mesmo, do sentimento, do elo, do amor, do vínculo, e que ele transita bastante entre as músicas, né? Ao mesmo tempo que tem um Novinha lá, que ele fala de uma relação com a arma de fogo e como que foi isso, também tem Escrevo como quem manda cartas de amor, tem as pequenas alegrias da vida adulta. Então não fica uma questão só na crítica dura, porque é uma coisa que a comunidade preta vem discutindo também, que é isso, né? Assim, somos pessoas, né? A gente sabe falar sobre outros temas, a gente não quer falar só sobre as nossas dores, a gente não quer falar só sobre o racismo de cada dia. Então eu queria um pouco dessa sua percepção mesmo, como que foi transitar e agora jovem adulto recebendo esse presente do amarelo. E aí a outra coisa, que é porque você falou um pouco também sobre criança, né, sobre esse linguajar do Emicida, porque agora é pai também, né, e como que a gente consegue trabalhar isso com os nossos jovens. Então, nas aulas de educação física, a gente tinha uma abertura, assim, para a dança, para o hip hop, e aí a gente tinha tanto a parte das crianças negras que se identificavam e que gostavam e que reivindicavam essas músicas, mas também tinham as crianças brancas que gostavam do hip hop, mas se sentiam acusadas, e assim, já se inserindo em um contexto que elas ainda talvez não tivessem noção do todo, né? Então, talvez essa seja um pouco mais complexa, mas é porque ainda é uma coisa que fica suscitando na minha cabeça, né, de como a gente trabalhar, usar essas ferramentas, assim, que a gente tem disponível, que estão acessíveis para as crianças, para os jovens, para debater essas temáticas, e talvez, como a Emicida apresenta no Amarelo, para a gente de uma forma mais leve, né? Obrigada. Olha, pai, eu vou tomar a frente aqui, só agradecer a Brisa, querida, minha irmã, parceira mesmo, de muito tempo.
Obrigado pela pergunta, obrigado também por estar aqui. Mas, assim, eu acho que... E agora vai ser uma resposta muito pessoal mesmo, que me emociona bastante, até para falar um pouco sobre isso. Que quando a gente vê coisas desse tipo, eu, sendo um homem negro do formato que eu sou, falando um pouco da minha história, não vim de uma família pobre, meus pais são educados, meus pais são professores, investiram na minha educação, eu tive acesso à educação, eu morei fora do país, estudei fora do país, formei fora do país. Só que por muito tempo era tirado essa possibilidade de sentir, sabe? Então, a questão, e isso é uma coisa, eu acredito que muitos de vocês também relacionam com pessoas negras e tudo, e a gente sempre tem essa ideia do homem negro ser essa pessoa, esse durão, esse cara que não sente, esse cara que é o forte sempre, esse cara que dá conta, que tem a resposta, não só pelo fato dele ser homem, mas pelo fato de ser o homem negro, o homem da casa, que muitas vezes não necessariamente tinha uma família, mas tinha que ser o homem daquela casa quando o pai estava ausente. E muitos deles tiveram essa ideia, essa vida de pais ausentes. Eu não tive. Mas eu também entendo essas pessoas que tiveram. E quando eu vejo o Emicida, eu vejo esse amarelo, eu vejo essa transformação, pessoalmente eu vejo algo que é e por isso que eu vou repetir o que eu falei, que é a mudança de perspectiva, mudança de pensamento, é que traz de volta essa humanidade, o fato de você ser um ser humano, você conseguir ser um ser humano. Então, uma das coisas que me emociona bastante, por exemplo, é ver a possibilidade de não só da escrita para crianças, mas uma ideia do Emicida cuidar de horta, cuidar de plantas. Uma coisa que, para os meus parentes, talvez, alguns deles, que seria algo relacionado com qualquer relação, impondo em dúvida, talvez minha orientação sexual, coisa do tipo, mas algo que me faz pensar e refletir de um formato em que eu sou um ser humano a partir do momento que eu demonstro meus sentimentos. Mas há muito tempo eu não poderia demonstrá-los, sabe? E isso me dá uma abertura, sabe? Entender isso. Então, por exemplo, quando a gente vê isso e mostra para as crianças essa possibilidade, mostra para as outras gerações que estarão chegando, que tem mais acesso do que a geração que eu faço parte e que a geração que vocês fizeram parte também, fazem parte, né? Consequentemente, essas mudanças serão mais visíveis para as vidas dessas pessoas, sabe? A gente demorou muito tempo para começar a entender esses autores negros que a gente tem debatido atualmente. A gente vê a importância deles. A gente tem criança de 8, 9, 10 anos entendendo esses autores negros já. Na linguagem deles, lógico, mas sendo discutido dentro das escolas e tudo. Uma coisa que eu falo, eu falo dessa questão de planta, que eu também gosto muito de planta, e eu tenho um sobrinho de 9 anos de idade, que eu também faço ele gostar de planta, de mostrar para ele a importância disso tudo, sabe? De que é tranquilo, tá tudo bem, pode fazer isso, é normal, você é um ser humano, você é um homem quando você faz isso também, um homem de sentimentos também, sabe? Então isso traz de volta uma espécie de humanidade para mim, que há muito tempo eu perdi, ou que eu não tive mesmo, que eu deixei de ter, sabe? Então isso, e eu falo isso com muita segurança hoje, porque eu consigo dar nome a isso, sabe? Então é muito interessante. Para mim foi uma coisa que me deixou muito emocionado. Eu fico realmente muito emocionado mesmo, que traz uma identidade muito grande. Sobre o segundo ponto que você trouxe, Brisa, é interessante porque a gente não falava sobre antigamente, talvez, essa parte de crianças ou de hip hop serem apresentados dentro da escola era algo fora do controle, era algo que nunca existiu, sabe? O hip hop ele foi marginalizado por muito tempo e ainda é por algumas pessoas, mas Racionais, MCs virou tema de universidade,
matéria obrigatória na Unicamp, por exemplo. Quem diria? Quem diria? Mas hoje em dia eu fico vendo isso e eu vejo muita abertura, muito acesso para muitas pessoas. Muitas crianças têm acesso a muita coisa, sabe? Então essas pessoas, elas levam isso com elas. Não que eu falo do hip hop, eu falo do funk também, que é uma voz do povo, da periferia, que levam isso para dentro da escola. Isso é muito importante. Trabalhar com isso é extremamente importante. Trazer isso para dentro da escola, levar isso na parte de lazer mesmo, infantil e tudo. Isso é algo extremamente importante. É um trabalho muito importante que você faz também. Só que essa questão das pessoas serem inibidas, a partir do momento que essas pessoas negras... O que é interessante a gente trazer é que não havia uma preocupação das pessoas negras se sentirem inibidas na música country, por exemplo, na festa country da escola. Não havia essa preocupação. E há uma preocupação da pessoa branca se sentir inibida pela música de pessoas negras, pelo hip hop ser apresentado dentro da escola, sabe? Existe isso. Por quê? Sabe? Essa é a pergunta que eu faço. É uma coisa que não faz sentido para mim. A gente tem todas as respostas podem ser certas, mas por que há essa preocupação nesse momento? Sabe? Então, acho que, sendo bem sincero, eu não tenho essa resposta para você, diretamente. Mas é isso, acho que até estendi um pouco, mas Paim, pode ficar à vontade. Laí, acho que tu foste muito feliz da parte pessoal. Foi interessante nós conhecermos e termos uma ideia desse teu processo aí. E acho que as questões que a Brisa vai trazendo e que o meu conhecimento é mais restrito, ainda mais desse universo infantil, mas eu acho que o único sinalamento que eu diria, acho que é importante, que parece que o documentário nos diz, e ouvindo a história que vocês nos trazem, né, é essa possibilidade de uma sensibilidade mais aguçada. Né? Eu acho que essa sensibilidade, acho que ser negro tem pré-condição de um certo endurecimento para a sobrevivência. Quando a gente vai avançando, vai podendo, então, descobrir que a gente pode afrouxar, porque a gente não tem que estar em estado de alerta 24 horas por dia, pelo temor de sair na rua, pelo temor do que vai acontecer, isso possibilita uma série de coisas, né? O próprio Emicida diz, né, que à medida também que a história dele foi acontecendo, por vários fatores públicos, talvez privados, isso vai se dando de uma outra ordem, de uma outra forma. Mas sim, eu acho que a população negra, tanto homens quanto mulheres, né, sofre uma questão importante nesta questão de como poder estar mais sensível e ter tempo para que as suas sensibilidades possam ser sentidas e vividas, né? Entanto, quando a luta pela sobrevivência se torna tão iminente, tão intensa, é como se não houvesse tempo para essas questões, que são tão importantes, tão significativas, e que a gente encontra essas ressonâncias, evidentemente, na clínica, isso aparece com toda a intensidade. Mas tá bem. Pessoal, nós estamos com 7 inscritos, então eu vou ter que encerrar as inscrições para que essas pessoas possam participar. Está aqui no chat, tá? Todas as pessoas inscritas. Eu vou chamar a Laura, então, que pediu para fazer uma pergunta. Ei, gente, boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo direitinho? Então, esse microfone está ok aqui. Sim, estamos ouvindo o sinal. Primeiro, eu queria agradecer a Laê, Inácio Paim, foi ótimo ouvir vocês. Inácio, confesso que eu já cruzei com o seu nome outras vezes, e é a primeira vez que eu ouço você falar, e foi, assim, maravilhoso. E eu, na verdade, não é nem uma pergunta, eu venho aqui quase que fazer a propaganda de um projeto do qual eu não faço parte, mas eu vi crescer, eu vi acontecer, que é o projeto Ocupação Psicanalítica, do Psilax, da UFMG, coordenado pela Andréa Guerra, que é um projeto que propõe a ocupação da psicanálise por psicanalistas pretos e pretas. E reformular a teoria psicanalítica a partir da racialização e da devida atenção às cicatrizes que o nosso país carrega. E, assim, é um projeto maravilhoso, gente. Eu não tenho nem o que dizer, recomendo a todos que procurem. Vai ter um curso de inverno agora. E ele está sendo, não faz parte, porque justamente ele é composto majoritariamente por psicanalistas pretos e pretas. Andréa Guerra é uma psicanalista branca, então tem algumas exceções, mas, assim, eu acho que isso vai muito de encontro com a pergunta do Pablo, o que a psicanálise pode fazer. Eu acho que isso é um grande exemplo, um belo exemplo, um exemplo que gera frutos e que está se tornando uma rede nacional, assim, que me encanta, me fascina,
e é muito bom acompanhar as falas, os projetos, e, assim, ver tudo que eles têm a fazer, tudo que eles têm a dizer, é muito lindo. E também, de encontro com a pergunta do Pablo, eu acho que, além da psicanálise, além do que a psicanálise pode fazer, eu acho que fica muita pergunta aqui que nós, enquanto, no meu caso, estudante de psicanálise, eu estou fazendo graduação, enquanto psicanalistas brancos, o que a gente pode fazer na nossa individualidade, né? Eu acho que, para além de pensar da psicanálise como uma instituição, é pensar o que a gente pode fazer na nossa individualidade, na nossa subjetividade, como que a gente pode se racializar, como que a gente pode racializar a nossa clínica, como que a gente pode racializar a nossa teoria, porque eu acho que é um trabalho de formiguinha, né? E aí, se a gente pensar isso, projeto de ocupação psicanalítica da UFMG, coisa mais linda do mundo, que alguém mandou aí no chat. E, então, é isso. E, de novo, muito bom ouvir vocês, muito bom estar aqui hoje, adoro o cinema psicanálise, já tá na minha agenda toda vez, assim. Até mais, gente. Obrigada, Laura. Cristina Dias. Eu queria falar da minha emoção de estar aqui, né? Diferente da Laura, eu não tenho tido a oportunidade de estar em muitos eventos do cinema e psicanálise, e, de fato, assim, eu estou encantada de estar aqui hoje e quero parabenizar a equipe do cinema e psicanálise por essa belíssima escolha, né, desse tema e das pessoas que falaram. Eu estou emocionada, e, ao falar de racismo, eu lembro do que o Paim falou, da questão do estranho que nos habita, né? Quem de nós não traz o racismo dentro, nas nossas vivências, na nossa constituição, né? E a gente vive isso diariamente, então a gente não está falando de um passado nem alguma coisa alheia a nós, a gente está falando da nossa vida, do que a gente vive, do nosso... Então, estar aqui e escutar as falas, escutar, vivenciar essa troca de emoções, eu penso numa palavra que diz respeito ao empoderamento, né? E eu acho isso essencial. Então, dar o meu abraço e falar que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite. Obrigada, Cris. Márcia. Só fazendo um gancho na Cris, né? Tudo que nós tem é nós. Tudo que nós tem é nós. Márcia, pode fazer sua pergunta. Posso? Não, eu só queria, assim, validar a colocação da Cris. Nem é uma colocação, não. Eu diria, assim, que o que o Paim falou é muito bacana, o que todos nós estamos falando é muito bacana. Eu sou uma mestiça, neta de um desembargador, com uma colona e um desembargador. Então, eu fico pensando, quantos privilégios eu tenho? Inúmeros. E que a gente não tem consciência do o que é branquitude e o que é isso. É claro, eu tenho doutorado, estudei na França, fui para Brighton. Então, assim, a gente fica olhando. E o que eu faço com isso? Né? É bacana. Assim, toca na veia durante muito tempo, porque existe uma questão de embranquecimento que o eugenismo racial, né? E que a gente não quer se ver. Não. Olha, meu avô, minha avó, quem é? E a gente nega. E eu hoje, e eu quero dizer para todos os amigos, se olhem nossas raízes, né? Porque fica parecendo que a negritude ou o povo preto é só cor da pele. Não. Ancestralidade, quem eu sou. E hoje eu me posiciono muito bem, ou mais ou menos, né? É mentira. No mundo, por isso. Estudei fora, pude. Seria assim, a neta de um desembargador que fez letras. Péssimo. Porque a neta mais velha vai ser pobre. Foi o que eu ouvi.
13º lugar geral, quando o vestibular era aquela coisa de federal. Mas você poderia escolher qualquer... Não, mas eu quis letras. Me colocaram para ensinar, para aprender, na verdade, línguas uma vida. É claro que não. Então, Aneta, mas aí eu falo, olha, e falo para uma série de amigos, mestrado, doutorado, e de hoje eu tenho um núcleo de educação, falo, olha, eu sou uma negra, ainda brinco, porque não é pejorativo, uma negrinha com dinheiro, mas eu sou uma negrinha. Então, é isso, sabe? Essa falsa hipocrisia. E o que eu faço com isso? Porque a gente é mestição, gente. Né? Vamos ser sinceros? A grande questão, e ainda existe uma coisa, é porque eu tenho uma pele mais clara, isso e aquilo. Porque se eu tivesse grana, e eu falo olha, eu oriento mestrado e tudo, se eu tivesse grana e falasse isso tudo, mas tivesse a pele mais marcada, olha, a negrinha falando. Não. Então, eu ouço isso, bacana, é lindo, bonito, é tudo muito bonito. Mas é muito teatral também, né? Vamos repensar e vamos ver nosso cabelinho, vamos repensar o que é o ariano, o que é o branco, né? Eu acho que a gente é um caldeirão racial, né? Eu, turcona, italiana e afrodescendente de alma. É isso. Aí eu também vou fazer uma graça. Bisou, porque eu amo francês. Olha, o que os privilégios não fazem, mesmo sendo negra, não é a família não autenticando, mas negra de alma. Pé preto de rodar é terreiro. Beijo. Legal. É verdade. É culta, é doutora, é isso e aquilo. Não, também sou raízes, ancestralidade. E isso eu acho que é bacana a gente falar, né? Olha, eu... Não. Estou um pouquinho preocupado com o tempo. Pois é. Deixa eu passar para a Sandra, então. Obrigada, Lu. Bom, antes de mais nada, eu queria muito agradecer a oportunidade de estar com vocês, eu daqui de Porto Alegre, né, tendo a satisfação de poder acompanhar vocês aí nesse evento, enfim, das coisas boas dessa pandemia, né. A primeira coisa, assim, agradecer muito ao Alaie e ao Paim também, viu? Excelente ouvir vocês, assim, sempre enriquece, abre, que bom esse lugar de fala, né? Eu queria comentar com vocês, eu sei que temos que ser rápido, estamos terminando, né? Mas, assim, eu fiquei com uma reflexão e queria pensar com vocês, com vontade de perguntar por Emicida, se pudesse também, né? Que, assim, a frase dele do Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje, né? Eu fiquei com uma ideia, fiquei me lembrando, assim, que Exu é o orixá da comunicação e da linguagem, né? E que ele atua como mensageiro entre os seres humanos e as divindades, né? E aí eu fiquei pensando, né, o quanto, assim, a possibilidade de, ao falar, comunicar e contar com a arte, no caso dele, a gente aqui pensando juntos, para mobilizar o afeto e da experiência vívida, nós sermos capazes de nos importarmos, né? E, assim, ressignificar o ontem, né? Conhecer e jogar a pedra hoje para instituir o reconhecimento, restituir o lugar de fala e de reparação. Foi assim que eu pensei, queria ouvir um pouco de vocês, se ainda der tempo. Era isso. Muito obrigada. Dá tempo, sim. Acho importante ouvir o comentário dos dois.
e depois tem mais 3 pessoas, a atriz Joyce e o doutor Sandro. A gente comenta agora ou esperamos as perguntas, Rosana, e comentamos no final? Acho que pode ser interessante essas perguntas, mas são mais 3 pessoas. Eu não sei se todas as 3 têm perguntas ou são comentários. A próxima é a Beatriz Lepore. Ou Lepore, não sei. É Lepore. Lepore. Isso. É um comentário, e eu fiquei até surpresa com a fala do Alaie. Eu conheço o Emicida recentemente, né? Não conhecia o passado dele, né? Sei da importância dele no movimento, né, musical, mas eu não conhecia essas letras, ou nunca tinha visto essas letras mais machistas dele, porque, na verdade, era esse comentário que eu vou fazer, que eu achei que me surpreendeu, porque eu sempre vejo ele nas entrevistas, sempre muito fechado, ele ri pouco, né, ele é sério, mas eu vi um Emicida extremamente afetivo, muito cuidadoso com a horta, que esse cuidado com a planta, com a terra, né? E também com as mulheres, com os idosos, né? Se não me engano, o das Neves, né? Que acompanhou até a morte, né? A Ruth também, que ele ia fazer um projeto, ela acabou falecendo antes, Fernanda Montenegro. Então, nas cenas ali, você vê o cuidado dele, o olhar, o sorriso, o contato, como ele é, né? Muito afetivo. Isso me chamou muita atenção. E acho que na fala, né, do Alaie, essa questão, né, que o homem tem que ser, talvez, forte, né, mais firme, né, e o Emicida, que eu talvez tivesse acho que eu tinha essa ideia dele muito sério, muito fechado, vi um homem extremamente afetivo e que me remeteu ao título, né, do Amar Elo, né, então esse afeto, né, que forma elos mesmo, né, assim, é isso, só isso. Bom, Joyce, depois o doutor Sebastião, e aí a gente volta para o Inácio com a Laê para responder. Boa noite. Bem, assim, é um prazer, né, poder escutar o Alaie, que eu não conhecia, e um prazer conhecê-lo, Alaie, e o Paim, né, amigo querido, e também ver a Sandra, né, querida, que faz um tempo que eu também não vejo, né, somos aqui de Porto Alegre. E o Paim, semana passada, eu estive com ele no Rio de Janeiro discutindo o filme Dois Estranhos, né, então, assim, a semana que vem eu quero me encontrar contigo de novo, Paim, para discutir algum outro filme, né, estou ficando já abusada. Mas, assim, ó, tantas coisas importantes que vocês trouxeram, e eu que tenho estado tão envolvida, implicada com essas questões, né, do racismo, e principalmente da branquitude, né, eu queria trazer 2 ou 3 questões, e vou tentar ser breve. Uma é pensando na questão do rap com as crianças. E aí eu queria sugerir um livro que é, não sei se vocês estão vendo, da Mônica Amaral, é uma psicanalista de São Paulo, em que ela desenvolveu um trabalho que diz o seguinte, é uma pesquisa que ela fez com jovens da periferia de São Paulo, que o título do livro é O que o rap diz, a escola contradiz. Então, de alguma forma, eu acho que a gente tem que poder olhar com muito cuidado, cada vez mais para as nossas crianças e a instituição em ensino, as escolas. O que é que, de alguma forma, as escolas estão podendo transmitir para as nossas crianças em termos da história do Brasil, a história africana, a história, seja de que região for, né? Porque a gente sabe que as escolas estão contradizendo. Elas estão contradizendo a realidade das histórias, né? Então, assim, o rap, de alguma forma, e aqui a Mônica traz um trabalho belíssimo, né?
é um lugar de fala e de revelação, né, de mensagens de protesto de suas vidas. Então, assim, o quanto as crianças precisam poder denunciar, as crianças negras precisam denunciar, né, o que elas vivem de enclausuramento, de exclusão, de discriminação e de racismo. A Bell Hooks traz que a constituição psíquica das crianças negras é pautada pelo auto-ódio. Então, nós temos que olhar quem são essas crianças que vão crescendo a partir dessa subjetivação. E eu fico pensando que se a transformação do Emicida não se passou por aí, por tudo que talvez ele tenha passado. Eu trabalho com um grupo de jovens da periferia de Porto Alegre, de um bairro que se chama Bom Jesus, onde eu promovo, junto com o Jefferson, que é um educador negro, a gente promove concursos literários. Um dos nossos objetivos é poder tirar esses jovens do tráfico de drogas, né? E a gente, durante a pandemia, está promovendo muitos concursos para eles. As escritas desses jovens são pautadas por um ódio, pelo medo e pela esperança. Então, assim, e é incrível que isso tem em comum na história desses jovens. E uma das coisas que a Mônica traz é uma parte da música, da música Amarelo, diz que é o seguinte: posso me considerar um sujeito de sorte, que é do Belchior. Posso me considerar um sujeito de sorte, porque, apesar de muito moço, me sinto são e salvo. O que isso quer dizer? Que esses jovens, eles não passam de 14, 15 anos. A maioria deles morrem nessa idade. O futuro não chega para esses jovens. E se nós não olharmos desde o início para essas crianças, né, que a gente possa ajudar que eles se transformem tal qual o Emicida, assim eu vejo, né, e poder ele ser um objeto inspiracional para todos nós, e principalmente para as crianças, né, nós não vamos promover essa equidade, que eu acho que uma colega ali colocou. Nós vamos continuar nessa desigualdade, promovendo essa desigualdade racial, né? E tem uma pessoa, Paim, tem um negro que diz, eu não sei o nome, mas tu falou no início algo que me veio, que diz o seguinte: o lugar de alguns é o não lugar. E ele se refere aos negros. Eu não sei de quem é, mas eu me lembrei, né, para poder meio que reafirmar o que tu dissesse, que é essa questão da invisibilidade. Bom, tem muito mais coisas, mas eu queria agradecer, né, e não podia ficar de fora desse bate-papo. Doutor Salim, finalizando. Você está sem som, doutor Salim. Tá. Agora está legal? Tá. Então, eu queria mencionar uma lembrança relativa aos colegas psicanalistas negros. O primeiro que eu conheci, tem data de 58 anos, foi o Dr. Wilson Simplício, da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro. Pessoa maravilhosa. Depois veio a já citada a doutora Virgínia Bicudo, com quem eu fiz 5 anos de análise. E, por último, uma pessoa do nosso convívio, da sociedade, aí, que foi a doutora Maria Manhães. Todas três maravilhosas, pessoas maravilhosas, não há como fazer distinção. E a sugestão que eu faria aí à sociedade é que se tentasse levantar um pouco dessa história do negro dentro da psicanálise brasileira. A segunda coisa que eu queria falar é do meu orgulho
viu? De estar vendo a sociedade num nível em que eu não vi ainda aqui em apresentações em lives. Muito boa apresentação, muito bonita, muito perfeita tecnicamente, com pessoas altamente qualificadas para falarem sobre o tema. Queria deixar o meu abraço para o Paim, também para todos os outros colegas, e dizer para vocês que realmente esse é o caminho. A gente tem que olhar para cima e talvez um pouco diferente dos negros, deixar de olhar para baixo. Deixar um grande abraço para vocês. Obrigado. Obrigada, doutor Sálio. Paim, Alaê, vocês terminaram. Laê. Posso começar ou a Laê quer começar aí? Né? Pode seguir, Paim, pode seguir. Pode seguir. Bom, eu acho assim que tem um monte de coisa importante que vocês disseram, né? Não sei se a gente vai conseguir responder, acho que não, é muita pretensão. Talvez eu quisesse sinalizar algumas coisas a respeito também, não sei se das falas, das perguntas, né? Mas eu fiquei inquieto um pouco, né? Porque as questões assim, né? De que branco o Brasil tem é uma grande questão, né? Aquilo que os historiadores, os pesquisadores dizem, né? Talvez o que seja branco no Brasil não seja branco nem na Europa nem nos Estados Unidos, né? Talvez o branco encardido da Lia Werner tal, né? Então acho que tem essa questão. Mas mais além disso, né? Eu acho que nós temos que olhar assim, né? O que implica ser negro nesse país, né? E ser negro que vai muito além de uma questão da cor da pele. A cor da pele é um fator importante, é um marcador importante, significativo. E o que histórias são essas que nos albergam, que nos constituem, que histórias são essas que a gente carrega, mesmo quando sejamos negros oriundos da classe média ou média alta, né? O Alaê falou da história dele, de pais professores, etc. Eu não venho de uma classe alta, mas de uma classe média baixa. Como eu digo, eu sempre pude estudar sem maiores problemas para estudar, o que é um privilégio nesse país, né? Quando a média da população negra não tem acesso a essas questões todas, né? Sabemos que a questão da miscigenação histórica que vai acontecer, né, nesse processo de branqueamento do Brasil é uma miscigenação, como alguns colegas colocaram, forçada, via estupro, via uma série de coisas, via um projeto de branqueamento a qualquer preço, né? Então, tem vários fatores importantes, significativos, que implicam essas questões, mais além das miscigenações que a gente possa falar, né? Que é uma questão de sobrevivência importante e significativa. A Sandra retoma ali a questão, né, do Exu, daquela frase belíssima, importante, significativa, né? Eu acho que o que a Sandra traz como questão é pertinente, é importante. Eu acho que esse movimento de comunicar, de falar, de poder saber, de poder transformar, de poder voltar nesse jogo temporal, e que me agrada muito mais aquilo que eu falava para vocês desde o começo, uma ideia de uma atemporalidade, né? Que é toda uma proposta de uma ruptura ao pensamento psicanalítico, faz todo sentido, né? Desse processo secundário em prol de um processo primário, é nesse lugar que as coisas se dão e que as coisas acontecem. E queria também dizer, né, Joyce, eu acho que o trabalho que tu fala, e acho que a importância dessas questões, né, principalmente, né, da questão do trabalho que se faz com as crianças em relação às questões do racismo, isso é que vai dar grande diferença das próximas gerações, né? As nossas gerações têm um grande trabalho para desconstruir o racismo estrutural que nos constitui, né? Que é um trabalho árduo, difícil e que muitos de nós não vão conseguir dar conta, que vai além do que podemos, né? Agora, o trabalho que se pode fazer com as crianças, isso sim, com as crianças negras e com as crianças brancas, nessa velha questão importante e significativa, que isso vai mudar a história e a perspectivas, né? Mas encerrando, e quero passar por lá, e acho que tem muitas coisas a nos dizer, importante, queria dizer também que a importância, voltando às nossas instituições, os nossos institutos, sim, que a gente possa hoje repensar a biblioteca que temos. Hoje a biblioteca que nós temos, ela vai gentilmente, gradativamente, tornando uma biblioteca onde os autores negros se fazem presente. Os pensadores negros, os pensadores brancos que trabalham sobre isso, mas especialmente o que não existia há alguns anos atrás, uma literatura importante e significativa, que é o meio pelo qual
né? Porque sem o vértice do conhecimento não vai haver transformação significativa. E nós sabemos que o conhecer, de alguma forma, dá poder e dá transformação. Mas agradeço muito a parceria, agradeço muito as perguntas e passo para a Laê, para ele poder seguir pensando conosco aí. Olha, assim, é uma honra, de verdade, estar fazendo parte disso aqui, tipo, uma noite de muito, muito, muito aprendizado mesmo. Até agradecer por esses momentos também. Muito obrigado mesmo por isso. E eu queria tocar no assunto que a Joyce falou, principalmente sobre essa questão da educação e educação nas escolas infantis, com as crianças, principalmente. Porque muitas vezes a gente ignora o quão agressivo uma escola pode ser com essas crianças, por ter esse padrão mesmo. Então, quando eu comecei a fala, e eu comentei a respeito do Emicida estar falando dentro do Teatro Municipal, e ele ser esse ser humano que ele é, do formato que ele é, e falando da forma que ele fala, vestindo do jeito que ele se veste, a falta de concordância verbal nas frases deles, por exemplo, é a forma de comunicação dele. E isso não tem um certo ou um errado, tem o formato do português formal e o formato do português informal, claro. Mas isso fala muito a respeito, por exemplo, da gente colocar uma criança negra de periferia, talvez, do projeto que você participa, Joyce, e colocá-lo numa linha de pensamento em que ele teria que se vestir como uma pessoa, assim, branca, o boné não é aceito, o casaco largo não é aceito, e a fala dele tem que ser uma fala perfeita. E essas pessoas aprendem isso. Essas pessoas que vêm desses lugares, essa questão de reinventar é uma realidade de muito tempo, em que eles falam 2, 3 idiomas, talvez, do mesmo português, dentro de sala de aula, dentro do trabalho e dentro de casa, com os amigos, sabe? Acho que é uma coisa interessante a gente pensar. Outro ponto que me educa bastante, eu sou, assim, apaixonado por cidades, e eu faço pesquisas sobre cidades globais e tudo. E no meu período de faculdade ainda, eu fiz na minha escrita de TCC, eu estava falando sobre essa segregação dentro de cidades. E nessa segregação dentro de cidades, eu utilizei uma parte da música dos Racionais MCs, que chama Fim de Semana no Parque. Essa música simplesmente fala a respeito da dificuldade do povo preto, das favelas, terem acesso à cidade, ao centro da cidade. E a pergunta era, de quem a cidade, de quem é a cidade, quem tem a cidade? E utilizando essa frase, essa música, para a gente pensar. Lógico, tem o ódio, tem a agressividade de um povo que é oprimido por muito tempo e que, consequentemente, tem essa reação deles, do formato que eles falam, desse formato que pode ser um pouco mais agressivo. Mas é o formato que é encontrado para falar realmente o que de fato tem acontecido com eles, sabe? Eu também tenho uma vivência assim, interessante com escrita e tudo, e por muito tempo eu escrevia muita coisa melancólica, muita dor, sabe? Muitas coisas tristes, e lia muitas coisas tristes também, muita agressividade, às vezes muita violência, e fazia parte assim, meio que do cotidiano mesmo. Hoje em dia, para eu falar de assuntos mais leves, que até que trazem esse interesse para mim, que vem esse formato de ver o Emicida cuidando de planta também, de horta e tudo, para eu entender isso, e entender que isso também pode fazer parte de mim, demorou muito. Mas isso não foi aprendido dentro de uma escola, sabe? Porque a escola ensina de um jeito muito agressivo. Ela, assim, ainda ensina de um jeito muito agressivo. Tem essas mudanças. Tem as falas de hip hop que são muito importantes. E a gente está falando de um MC, que é o Emicida, né? E para quem não sabe, assim, o nome dele é Emicida, porque ele era o MC, que nessa batalha de hip hop ele sempre ganhava. Então, para tirar o homicida, ele era o Emicida, que matava MCs nas batalhas. É uma coisa muito interessante,
por mais que o nome dele tenha uma alusão à violência, se a gente parar para pensar também, sabe? Mas a gente consegue trazer levezas. Em algum momento da vida existem levezas. E é exatamente isso que eu penso. É só num formato de conseguir encontrar meio que uma luz no fim do túnel, um direcionamento para viver mesmo, para ser leve, para sentir. Eu acho que é um pouco disso, sabe? Eu não vou estender, eu agradeço muito mesmo pelo encontro, e fica aqui minha participação. Quando eu estava assistindo o documentário, eu me encantei com tantas coisas, mas me encantei com uma fala do Mateus Aleluia, que é um negro compositor que hoje tem 78 anos e que fez uma participação sublime no documentário. Então, eu transcrevi aqui para ler para vocês, para encerrar, né? E o que eu estou sentindo é que o propósito do Emicida está se cumprindo aqui, né? A gente está criando um elo, que eu acho que é isso que ele propôs, né? Um elo de amor entre as diferenças. Bom, o Mateus Aleluia diz o seguinte: de manhã logo cedo, olha que coisa bonita, e quebrando o paradigma, nós éramos acordados pelo sino da Igreja Católica, a mesma que reprimia o candomblé. Aquilo era bonito, mostrando que nós nascemos para viver incluído e não para viver desassociado. A natureza tem suas leis, o homem é que tem moral, e o homem, com sua moral, vai afastando o homem do próprio homem. Muito obrigada a todos, vocês foram incríveis, né? Inácio, Alauê, que eu tive a oportunidade de conhecer, né? Com muita contundência, com muita sensibilidade e representatividade. É disso que a gente está precisando. Quero agradecer. Você quer falar alguma coisa? Agradecer em nome da Comissão do Cinema e Psicanálise, né? Inácio, Alauê, Rosana, obrigado por aceito o convite, agradecer por essas falas tão sensíveis e tão tocantes, né? Muito bom. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Até a próxima, pessoal.